Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história de um nome que, nossa, marcou a internet brasileira. O Brasil Online, o BOL. Com certeza. Um pioneiro, né? Temos aqui bastante material, uns PDFs bem detalhados, uns vídeos também para complementar a visão. Isso. A ideia é desempatotar essa trajetória toda, desde a época da internet discada, sabe? Aquela barulheira do modem, até os dias de hoje. Entender como ele surgiu e o impacto que teve. Exato. E é fundamental para começar a gente situar o cenário, né? O BOL não nasceu no vácuo. Ele foi, tipo assim, o primeiro provedor a oferecer e-mail gratuito no Brasil. Isso lá nos anos 90. Foi uma revolução. Total. Porque antes, como era a internet por aqui? Era uma coisa mais acadêmica, né? Começou lá nos anos 80 com universidades, a FAPESP, o LNCC, conectando o país lá fora. Isso. A virada para o comercial mesmo vem em 95. Teve a criação do Comitê Gestor da Internet, o CGI-BR, que começou a organizar a coisa, gerenciar o registro de domínios.br. E aí que a Embratel entrou forte no começo, né? Mas logo depois abriram o mercado para os provedores privados. E aí sim o jogo começou a mudar para o usuário comum. Exatamente. Foi quando surgiu a famosa conexão discada, o dial-up, usando o TCP/IP. A gente está falando de uma velocidade que hoje parece piada, né? Máximo de 56 kbps. Nossa, e ocupava a linha telefônica. Se alguém ligasse, caía a conexão, era um drama. E o custo? Lembro que os planos variavam tipo de 20 a 60 reais por mês, às vezes tinha limite de horas. Pois é. Por isso virou cultura conectar só depois da meia-noite, né? Para pagar só um pulso telefônico pela madrugada toda. Era a forma de economizar. Uma outra Oi, foi realmente. Totalmente. E nesse contexto, em abril de 96, especificamente no dia 25, surge o BOL, lançado pelo Grupo Abril. O Grupo Abril, que já era gigante, né? Dono da Veja, Exame, fundado lá atrás pelo Vitor Civita, foi uma aposta deles no mundo digital que estava engatinhando. Uma aposta bem visionária para a época, né? Muito. E a proposta inicial do BOL não era só dar acesso à internet. Era ser um portal mesmo. Já vinha com notícias, entretenimento e a grande sacada, o e-mail gratuito. E isso foi o diferencial matador, né? Sem dúvida. Aqui a história fica interessante de verdade, porque oferecer e-mail de graça quebrou uma barreira enorme. Mas, claro, tiveram desafios gigantes no começo. Imagino. Infraestrutura devia ser um problema sério, né? Pouca gente tinha computador ou sabia mexer na internet. E os custos para montar tudo isso? O modelo de negócio já era meio freemium, sabe? Serviços básicos gratuitos, bancados por publicidade e algumas coisas pagas. E como eles divulgavam isso? Não tinha rede social, né? Marketing pesado nas próprias revistas da Abril, em TV, rádio, mídia tradicional mesmo, para tentar educar e atrair o público para essa novidade. E o ritmo era alucinante, porque o BOL mal nasceu e já aconteceu uma coisa enorme, né? Pois é. 5 meses depois do lançamento, em setembro de 96, eles anunciaram uma joint venture, uma parceria entre o Grupo Abril e o Grupo Folha. A Folha era dona do UOL, o Universo Online, que também tinha sido lançado em abril de 96, quase juntos. Exatamente. E nessa parceria, o BOL foi incorporado pelo UOL, uma fusão super rápida. Mas por que tão rápido assim? A Abril tinha acabado de lançar. Olha, a leitura que se faz é que a Abril validou o modelo, mostrou que tinha demanda por portal com e-mail grátis, mas para escalar isso, para crescer rápido no Brasil todo, precisava de mais. Mais estrutura, mais expertise em rede, talvez. E o UOL, da Folha, já tinha essa ambição e talvez mais recursos para isso. E o UOL queria crescer rápido para se consolidar como líder, imagino. Exato. Foi uma união estratégica. O resultado foi a criação do maior provedor e portal em língua portuguesa da época. Juntou a força de conteúdo do UOL, vindo da Folha, com a base de usuários que o BOL já tinha conquistado e a experiência deles com o modelo gratuito. Entendi. E aí o foco passou a ser expandir para o Brasil todo, melhorar a conexão, oferecer mais números de acesso discado. Isso. E também educar os usuários, né? Ensinar o pessoal a usar e-mail, a navegar. Era um trabalho de base mesmo. E não parou por aí, né? O UOL fez outra aquisição importante logo depois. Fez sim, o Zipmail.
Esse foi outro fenômeno. Criado pelo Marcos de Moraes, filho do Olacir de Moraes, o rei da soja, o Zipmail explodiu, conseguiu 1 milhão de usuários em uns 8 meses só com e-mail gratuito. Caramba! E o UOL comprou o Zipmail quando? A negociação começou ali por 98, 99 e a compra foi finalizada em 2001. Isso consolidou ainda mais a aposta do UOL no modelo de e-mail gratuito como forma de atrair massa de usuários. Mas o grande marco do BOL mesmo sobre o guarda-chuva do UOL veio um pouco antes, né? Em 99. Ah, sim. Outubro de 1999, esse é o momento chave. O BOL foi relançado e aí sim como primeiro provedor de webmail gratuito do Brasil. Webmail, ou seja, dava para acessar o e-mail de qualquer computador com um navegador internet sem precisar configurar programa nenhum, certo? Exatamente. Isso foi outra quebra de barreira. Antes, e-mail gratuito até existia, mas geralmente você precisava configurar um Outlook Express da vida, um Eudora. O webmail simplificou tudo absurdamente. O impacto social disso deve ter sido gigantesco. Foi imenso. Para milhões de brasileiros, o endereço @bol.com.br foi literalmente a primeira identidade digital, a porta de entrada para a internet. Famílias se comunicando, estudantes pesquisando, pequenos negócios começando a usar. Virou um símbolo de inclusão digital mesmo. Eu lembro de muita gente tendo o primeiro e-mail como @bol.com.br. Totalmente. O que é fascinante aqui é como uma ferramenta tecnológica se tornou um fenômeno social. O crescimento foi explosivo. Até agosto de 2000, já tinham mais de 4 milhões de endereços @bol registrados. Uau! E ganharam reconhecimento por isso, né? Sim, em 2001 ganharam o prêmio IBEST de melhor portal, era referência da época. E pensar em como era a experiência. Ah, o ritual da conexão de escada, esperar conectar, aquele barulhinho clássico do modem. A lentidão para carregar as páginas, gerenciar o tempo online para não gastar muito. Para quem viveu aquilo pela primeira vez, era revolucionário, apesar de tudo. Com certeza. Mas aí o cenário começou a mudar de novo, né? Veio a banda larga. Por volta do ano 2000, a banda larga começou a chegar com mais força. A DSL, cabo, e a banda larga não precisava, na maioria dos casos, de um provedor de acesso da mesma forma que a discada. Isso deve ter sido uma ameaça direta ao modelo de negócio original do UOL e o BOL, que ainda ganhava dinheiro com acesso discado. Foi um desafio enorme. A resposta do BOL, dentro do UOL, foi a diversificação. Perceberam que não podiam mais depender só do acesso. O foco mudou para fortalecer o portal e os serviços de valor agregado. E o próprio webmail precisou evoluir, né? Porque a concorrência começou a apertar. Muito. Em 2008, fizeram uma grande reformulação no webmail do BOL. Usaram tecnologias da Web 2.0, como Ajax, para deixar a interface mais rápida, mais parecida com um programa de desktop. Incluíram busca melhor, filtros, mais capacidade de armazenamento. Era a resposta para competir com players internacionais que estavam crescendo forte, tipo Gmail, Yahoo Mail, Hotmail. Exatamente. E ao mesmo tempo, o portal BOL se expandiu muito. Seções de notícias bem robustas, muito conteúdo de entretenimento, esportes. Deixou de ser só um lugar para checar e-mail e virou um site de destino mesmo. Chegaram a ter mais de 15 milhões de usuários únicos por mês no portal. Mas eles abandonaram completamente a conexão de escada. Não, e essa foi uma estratégia inteligente. Eles continuaram oferecendo acesso de escada por bastante tempo, principalmente para atender cidades do interior, áreas rurais onde a banda larga demorou muito mais para chegar ou ainda nem chegou direito. Ah, interessante. Isso manteve uma base de usuários fiel e uma fonte de receita durante essa transição longa. Exato. Criaram planos flexíveis que atendiam tanto quem ainda usava de escada, quanto quem já tinha banda larga e queria os serviços agregados. Foi uma adaptação gradual. Faz sentido. E como ficou o modelo de negócios, então? Saiu do foco no acesso discado para quê? Evoluiu para um modelo freemium, mais claro, que é basicamente o que existe hoje. Explica melhor como funciona hoje. Tem o BOL básico, que continua gratuito, oferece 200 MB de espaço, acesso só pela web, tem agenda e calendário. É a manutenção daquele compromisso histórico com a gratuidade, né? Legal manterem isso. E os pagos? Aí tem o BOL completo, é pago, mas oferece bem mais. 21 GB de espaço,
Acesso via programas de e-mail tipo Outlook ou Thunderbird, um aplicativo móvel sem publicidade, suporte técnico por telefone 24 horas e acesso ao Clube All, que dá descontos. Ah, então agregaram bastante valor no plano pago. Tem mais algum? Tem uma variação, que é o Ball completo mais o Ball Drive, que adiciona armazenamento na nuvem, tipo um Google Drive ou Dropbox. Se conectarmos isso ao quadro geral, vimos que eles buscaram diversificar as fontes de receita. Claramente. E além dos serviços, eles buscaram crescer com parcerias também, né? Vi aqui sobre umas bem relevantes. Sim, parcerias foram importantes para trazer conteúdo e serviços diferentes. Em 2011, por exemplo, trouxeram o Milton Neves para o portal. O Milton Neves, nossa, um nome de peso no esporte. Ele hospedou o Terceiro Tempo e o blog dele lá, né? Exato. Isso trouxe muito tráfego e relevância para o conteúdo esportivo do Ball. Depois, em 2013, teve outra parceria interessante com a e-Lancers. Pra quê? Lançaram o Ball Empregos, um banco de currículos e vagas gratuito. Foi a entrada deles no mercado de RH online, competindo com Catô e outras. E no mesmo ano, 2013, veio o aplicativo móvel, né? Para Android e iOS. Isso, acompanhando a explosão dos smartphones. Além dessas parcerias mais estruturais, eles sempre tiveram muitas parcerias de conteúdo. Tipo? Agências de notícias para alimentar o portal, blogs de terceiros hospedados lá, como o do Amaury Júnior, sites de educação como o Mundo Educação, Brasil Escola, portais de concursos. Isso permitiu oferecer uma variedade enorme de conteúdo sem ter que produzir tudo internamente. É uma estratégia para manter o portal relevante e com muito tráfego. O canal de notícias deles chegou a ter mais de 80 milhões de page views por mês. Impressionante. E falando em celular, como foi essa adaptação para a era móvel que dominou tudo a partir de 2010? Foi outro desafio crucial. O acesso primário à internet migrou massivamente do desktop para o celular. A primeira resposta foi tornar o site responsivo. Ou seja, a homepage e as seções do portal se adaptarem automaticamente ao tamanho da tela, seja celular, tablet ou computador. Exatamente. E depois, desenvolver os aplicativos nativos, como o Ball Mail. Esses apps foram evoluindo para oferecer uma experiência melhor no touchscreen, com notificações push, possibilidade de gerenciar múltiplas contas de e-mail. E, tecnologicamente, teve alguma mudança importante por trás das cortinas para isso funcionar? Sim, uma fundamental foi a implementação do protocolo IMAP para o e-mail. Diferente do POP3, mais antigo, o IMAP sincroniza as ações em todos os dispositivos. Se você lê um e-mail no celular, ele aparece como unido no computador também. Isso é essencial hoje em dia. Faz toda a diferença para quem acessa de vários lugares. Mas e a concorrência? Como o Ball se manteve relevante com Google, Microsoft e Yahoo, oferecendo e-mail com muito mais espaço, recursos e de graça? A competição ficou brutal. Esses gigantes globais têm recursos quase ilimitados para investir em tecnologia. Isso levanta uma questão importante: como um player local compete? E como o Ball competiu, então? Qual foi a estratégia? O foco sempre foi o mercado brasileiro e alguns diferenciais específicos. Primeiro, a integração. O Ball não é só e-mail. É um portal com notícias locais, classificados, outros serviços que interessam ao público brasileiro. Isso cria um certo custo de troca, sabe? O usuário está acostumado com aquele ambiente. Entendi. E o segundo diferencial? Atendimento ao cliente em português. Nos planos pagos, eles oferecem suporte telefônico 24 horas. Para muita gente aqui no Brasil, especialmente quem não tem tanta familiaridade com tecnologia, ter um suporte acessível em português por telefone é um valor enorme, que os gigantes globais geralmente não oferecem no mesmo nível. Verdade, isso pode pesar bastante para uma parte do público. E o terceiro? A manutenção de um plano gratuito funcional. Mesmo com limitações, o Ball básico ainda atende muita gente que só precisa do básico ou é mais sensível a preço. E funciona como um funil, atrai usuários que, eventualmente, podem migrar para um plano pago se precisarem de mais recursos. Uma estratégia multifacetada, então. Foco local, serviço e manter a porta de entrada gratuita. Exato. E isso nos leva ao impacto cultural e social, que é inegável. Com certeza, como a gente falou, para muita gente, o @ball.com.br foi a primeira identidade digital. Existe um vínculo emocional por uma geração inteira com essa marca. Totalmente. E o papel na inclusão digital foi fundamental. O e-mail gratuito, especialmente o webmail, eliminou barreiras financeiras e técnicas.
Beneficia estudantes sem computador em casa que podiam acessar de lan houses, pequenos negócios que não podiam pagar por soluções corporativas, famílias de baixa renda. Contribuiu de verdade para reduzir a exclusão digital no país. E ajudou a formar a própria cultura da internet brasileira, né? Os hábitos de comunicação online, o uso de emoticons na época, a etiqueta e o bate-papo ball. Nossa! O bate-papo ball foi um fenômeno à parte. Um dos primeiros grandes espaços de socialização online no Brasil. Chegou a ter 1,5 milhão de visitas por mês. Muita gente fez amigos, conheceu parceiros ali, foi pioneiro nesse sentido. E até na educação digital, né? Com tutoriais, suporte, interfaces que foram ficando mais intuitivas, ajudaram muito o usuário novato a perder o medo da internet. Sem dúvida, contribuíram para a alfabetização digital de uma parcela da população. E hoje, como está o Ball? Qual a posição dele no mercado atual? Olha, ele continua relevante. Os dados mais recentes que temos, talvez um pouco defasados, mas indicativos, falavam em mais de 4 milhões de contas de e-mail ativas. O portal como um todo tinha um volume grande de page views, na casa das centenas de milhões por mês, e milhões de usuários únicos mensais. E um engajamento alto, o pessoal passava bastante tempo no site. Então a estratégia atual é manter essa base fiel, monetizar com publicidade no portal e nos serviços gratuitos e com as assinaturas dos planos pagos. Basicamente isso. O canal de notícias continua sendo um pilar forte, gerando muito tráfego e receita de publicidade. E eles continuam tentando inovar, como com aquela operação de provedor de banda larga gratuita via fibra ótica em algumas regiões de São Paulo, que foi uma iniciativa interessante. E os principais concorrentes hoje, quem são? No webmail, claramente Gmail e Outlook, da Microsoft. No lado de portais e serviços integrados, ainda tem concorrentes locais como IG, Terra, além do próprio UOL, que é a casa-mãe. E quais seriam os desafios para o futuro do Ball? São muitos. A concorrência global só aumenta. Manter a relevância para as gerações mais jovens, que já nasceram digitais e talvez não tenham o mesmo vínculo afetivo com a marca. A necessidade de inovação tecnológica constante para não ficar para trás. E, claro, a monetização e encontrar novas formas de receita num mercado digital super competitivo. Fazendo um balanço rápido, então. Pontos fortes. Marca tradicional, base de usuários fiel, a força da integração com o UOL e Grupo Folha e o portal de notícias consolidado. Isso. E pontos fracos? A dificuldade de competir tecnologicamente com os gigantes globais em todos os aspectos, talvez uma perda de relevância para o público mais novo que já chega direto nas plataformas globais e uma certa dependência do modelo de publicidade, que é volátil. E tem umas curiosidades legais, né? O slogan antigo "A internet bem bolada". O Vila Ball, lembra? Que permitia criar sites pessoais de forma fácil, lá no comecinho. Lembro sim. O Vila Ball foi importante para muita gente ter a primeira página na web. E o bate-papo, como a gente falou, foi palco de muitas histórias. Mas também tiveram momentos difíceis, né? A bolha da internet em 2000 afetou todo mundo. O fim do próprio Vila Ball em 2012 foi um marco do fim de uma era. E a perda gradual de usuários de e-mail para rivais mais modernos. Então, o que a gente aprende com essa história toda do Ball? Quais as lições? Acho que a principal lição é sobre a importância da adaptação e da flexibilidade. O Ball nasceu na era de escada, sobreviveu à chegada da banda larga, se adaptou à era móvel, teve que se reinventar várias vezes. Verdade. E a importância de entender o mercado local, né? Oferecer serviços e atendimento que fazem sentido para o usuário brasileiro. Exato. O foco no usuário local foi um diferencial. E a aposta no modelo freemium desde cedo, que ajudou a democratizar o acesso e construir uma base enorme. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que o legado do Ball é gigantesco. Foi muito mais que um provedor de e-mail. Foi um agente de democratização do acesso à internet no Brasil, ajudou a incluir digitalmente milhões de pessoas e moldou parte da nossa cultura online. Concordo plenamente. É a prova de que uma empresa com foco local, entendendo as necessidades e a realidade do seu público, pode ter um impacto social enorme e construir uma marca duradoura, mesmo num setor tão dinâmico e competitivo quanto a tecnologia. E deixa a gente pensando, né? Sim, fica aquela reflexão final. Num cenário digital hoje tão dominado por essas plataformas globais gigantescas, como é que um pioneiro com uma identidade local tão forte como o Ball pode continuar a inovar, a se manter relevante e, ao mesmo tempo, preservar esse legado único de democratização que construiu aqui no Brasil? É um desafio e tanto.